Você crê em Deus? Você já se converteu? O que seria realmente ser um convertido? Qual foi a história do dia em qual você se converteu? Como foi que você passou a crer em Deus? Pois é, estamos falando do apóstolo Paulo e nós chegamos hoje no top 2 de Paulo. Vamos falar sobre a conversão de Paulo e vamos fazer isso agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para darmos continuidade a esta série fantástica sobre o apóstolo Paulo. É isso mesmo. Vamos falar então, o nosso top 2 hoje. Tá todo mundo aí falando assim, o que será que vai vir no próximo top, O que será que vai ser o próximo melhor momento do apóstolo Paulo? Pois é, recapitulando para você que está chegando agora no canal, top 10 nós falamos sobre o longo discurso de Paulo. Número 9, o testemunho que o demônio deu sobre Paulo. Número 8, não me idolatrem, postura do apóstolo Paulo. Número 7, falamos sobre a estratégia de Paulo. Número 6, falamos sobre o louvor de Paulo. Número 5, a bronca, a rasgada que Paulo dá em Pedro. Número 4 foi a carteirada de Paulo. E estamos no número 3, quando nós falamos sobre uma lição nas tribulações. E hoje, para darmos continuidade a esta série, um daqueles momentos que não tem como deixar de falar, Ele tinha que ser... Normalmente as pessoas iam colocar como top 1, mas, nesse canal nós vamos colocar no top 2 a conversão de Paulo, Irmãos, eu sei que para muitos vão dizer assim, mas Robson, esse foi o momento mais importante de Paulo. Pois é, mas como melhor momento, eu não tinha como deixar de passar o... Calma lá, isso segunda que vem, no próximo vídeo vocês vão saber qual que é o top 1. Hoje vamos nos concentrarmos sobre a conversão de Paulo. Quando falamos sobre essa conversão de Paulo, temos que lembrar que Lucas, ao escrever o livro do Atos dos Apóstolos, ele começa narrando a história de Pedro, a trajetória de Pedro depois da subida de Jesus, e a partir do capítulo 13 é que nós vamos começar a ver a história de Paulo. Pois bem, notem que primeiro é apresentado Pedro, para depois ser apresentado Paulo. Quando Lucas foi escrever para Teófilo, provavelmente ele queria mostrar para Teófilo que, embora Paulo não fosse um discípulo de Jesus, ele era sim um apóstolo de Cristo. Então Lucas, ele escreve essa história, ele vai narrando como o Espírito Santo vai atuando na vida dos apóstolos nos primeiros momentos ali, nas primeiras décadas da igreja. E ele começa a enfatizar a história, a trajetória de Pedro, que era um iminente apóstolo, todo mundo respeitava o apóstolo Pedro. Aí Pedro vai curar coxo, depois Pedro vai ter que ir para Sinédrio responder perguntas, depois Pedro vai ressuscitar Dorcas, Pedro ele vai passar a sombra dele, só com o passar dele a sombra dele pessoas são curadas, Pedro vai ser preso e vai ser solto da cadeia de uma maneira miraculosa. Essas coisas vão ser narradas no livro dos Atos dos Apóstolos por Lucas. Do capítulo 3 em diante, Lucas provavelmente quer mostrar a Teófilo que Paulo também é sim um apóstolo. E ele, ao fazer as narrativas de Paulo, ele vai apresentar Paulo curando um coxo, Paulo tendo que se responder a Sinédrio, ele vai mostrar Paulo ressuscitando Eutico, ele vai mostrar Paulo indo para a cadeia e Deus tirando Paulo da cadeia, ele vai mostrar que Pedro está feliz em padecer por Cristo, Paulo também está feliz por padecer por Cristo, então ele vai mostrar semelhanças de Paulo no seu ministério com a do apóstolo Pedro, demonstrando e ratificando aquilo que os apóstolos haviam dito lá em Gálatas, no capítulo 2, de que Paulo sim era um apóstolo de Cristo. Pois bem, se a trajetória de Paulo é descrita no capítulo 3 em diante, é bom notar que no capítulo 9, Lucas ele para de contar a história de Pedro. E vocês vejam que não há uma sequência. Ele simplesmente parou de contar um pouco da trajetória dos apóstolos, conta a conversão de Paulo para depois voltar a falar um pouco sobre Pedro. Notem que na narrativa crescente vai começando a mostrar grande perseguição, ele expõe Paulo como exemplo, a conversão de Paulo e volta o foco para Pedro, para só mais tarde ele passar este foco realmente a Paulo. Ou seja, o momento da conversão de Paulo era algo para que se fosse
apreciado. Era algo muito importante o que estava acontecendo e a forma como foi esta conversão. E quando nós falamos da conversão de Paulo, nós não podemos deixar de notar alguns fatos que comprova como que é uma verdadeira conversão. Então vamos lá. Saulo, a Bíblia vai dizer que está lá perseguindo os cristãos enquanto ele era judeu. E outra coisa, o nome Saulo e Paulo é a mesma coisa. Saulo é a pronúncia em hebraico, Paulo é a pronúncia em grego. A única coisa que diferenciava era somente pronúncia. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Okay? Então, quando a Bíblia está falando que Saulo está perseguindo a igreja, é porque era usado o termo hebraico para o nome dele. O formato grego, né? A forma grega de usar o nome Paulo passou a ser usada depois, quando havia muito gentil entrando na igreja e Paulo começou a pregar muito para os gentios. Então isso acabou sendo popularizado. Dito isso, Paulo está lá, seguindo a igreja, matando cristão, né? Na morte de Estevão estava ali entre os homens. Agora ele recebe uma carta dizendo assim: não, agora você pode ir lá a Damasco, porque você vai pegar cristão, vai prender, vamos trazer aqui, né? E se tiver que matar, mata também, né? Também não tem problema, ninguém vai achar ruim, né? Era essa a incumbência de Paulo. Vai lá prender cristão, vai trazer o cristão. Paulo está indo para prender os cristãos. Essa era a vontade dele, prender para trazer a juízo, a julgamento. Quando ele vai a caminho de Damasco, no caminho, um grande resplendor aparece. A Bíblia deixa claro que as pessoas que estavam na comitiva juntamente com Paulo, eles veem luz, mas eles não ouvem nada. Somente Paulo ouviu. Paulo, ele cai ao chão e ele vê daquele grande resplendor, a voz dizer: Saulo, Saulo, o porquê me persegue? E agora vai entrar o nosso top 2, um momento extremamente importante e que vai mexer muito com a sua maneira de entender o que é uma verdadeira conversão. Atos, capítulo 9, versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Versículo 6. Levanta-se e entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Este é o top 2. Este é um momento incrível para a história do cristianismo. É um momento que vai narrar como um dos maiores nomes da história veio conhecer a Cristo e ele se converteu a Jesus. E a grande lição que eu quero deixar aqui, quando a gente ainda lê a NVI, fica muito claro: não houve apelo para que Paulo aceitasse a Jesus. Não houve em nenhum momento ele levantar a mão e falar assim: eu aceito o Senhor. Queridos, notem que Paulo não teve escolha. Ele viu o resplendor de glória e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? A única vez que Paulo vai falar aqui é simplesmente essa: quem és tu, Senhor? Ele já fala numa maneira de quem está se humilhando: quem és tu, Senhor? Reparem que ele já se coloca como servo somente ao ouvir a voz de Deus, somente ao ver o resplendor de glória. E Jesus, ele fala para ele: eu sou Jesus quem tu persegue, e vai para a cidade que lhe será dito o que deve fazer. Vocês precisam perceber isso. Não houve uma comoção. No sentido, Jesus em nenhum momento chegou e falou assim: Paulo, eu sou quem tu está perseguindo. Você não está perseguindo homens. Você está perseguindo a mim, a Jesus Cristo, a quem morri por todos, mas ressuscitei, e que por amor a você eu chego hoje e te pergunto: Paulo, você me aceita como seu Senhor? Jesus não fez isso. Em nenhum momento da história das narrativas do livro de Atos dos Apóstolos não houve apelo. As pessoas simplesmente sentiam a chamada do Espírito e iam até ele. Pedro, quando prega e que 3 mil almas, quase 3 mil almas aceitam a Cristo, vocês vão ver que Pedro não faz apelo. O Espírito compungiu-lhe os corações. Deus, ele moveu os corações das pessoas de modo que as pessoas olharam para Pedro e falaram: o que devemos fazer? Não era uma pergunta, não era um apelo. Por favor, aceite. Você que está com a sua vida toda detonada, você que está endividado, com o nome no SPC, com o nome no Serasa, você tá feio, seu cabelo tá despenteado, vem a Cristo, ele vai arrumar um pente para você ficar mais bonito, sabe? Não tem essa coisa que a sua história será mudada, Deus vai mudar o seu nome e coisas grandiosas vão acontecer. Em nenhum momento há isso na Bíblia. O que acontece
é que quando a palavra de Deus vir na vida de uma pessoa, ela não precisa de apelo para saber que ela é serva de Jesus a partir do momento em que Deus a chama. Paulo deixa isso claro. Aí você vai dizer, mas Robson, não, em outras versões da Bíblia vai estar diferente. Paulo ele ainda vai falar com Jesus. Mesmo em outras versões, vocês vejam que a única fala de Paulo vai ser a seguinte: Senhor, o que queres que te faça? De novo, é a maneira com que um servo se dirige a um senhor. Se converter a Cristo não é querer Jesus para mudar de vida, querer Jesus somente para que as coisas melhorem. Não. Se converter a Cristo é ser uma nova criatura. É a partir do momento que você percebe que Jesus te chama, você querer servir a Cristo. Crer em Jesus é servir a Jesus. E não o contrário. Não é agora eu sou crente e Jesus vai me servir. Eu gosto muito de uma frase: Jesus é Senhor da minha vida e não servo da minha vontade. Esta é a grande lição que fica com esse top 2, a conversão de Paulo. Você que ficou até agora, deixe o seu like, deixe sua participação, participe deste movimento, deixa aí seu comentário, o que será que vai ser o top 1, né? O que será que vem a semana que vem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, fique com Deus e até a semana que vem. Até mais.